Fala galera, meu nome é Alberto, esse é o canal Caiu na Química e hoje a gente vai falar sobre o metabolismo de fármacos. Essa é uma aula que eu dei e a gente vai falar principalmente sobre uma enzima importantíssima nesse metabolismo, que é a citocromo P450, tá? Se você não conhece o canal, se inscreva, deixe seu like. Eu tô sempre postando vídeos aí voltados à química, de aulas que eu dou, de vídeos que eu crio mesmo. Essa aula, eu peguei a maior parte dela aí, eu me baseei no livro do Eliezer Barreiro, que vai aparecer aqui do lado. Se você gostou, se inscreva, um abraço e bora pro vídeo. Gente, lembra quando se fala de glicólise, de ciclo de Krebs? Que tem todo aquele processo enzimático? Aqui é a mesma coisa. Olha um monte de enzimas, muitas localizadas, muitas não, né? A maioria está no citoplasma aqui, mas algumas no retículo endoplasmático e algumas na mitocôndria, tá? A gente vai falar hoje, principalmente, eu escolhi essa daqui, né? Que ela é dada uma importância maior porque ela faz muito desse metabolismo de fase 1, que são essas citocromo P450 monooxigenases. Elas são sagaces e a gente vai ver a sagacidade dessa enzima hoje, tudo bem? Então aí, ó, vamos falar da citocromo P450 porque ela é uma das mais importantes. Vou até adiantar aqui, ó, quando a gente fala aí, né, dessas famílias do citocromo aqui, ó, em conjunto, essas famílias desse citocromo P450 aí, que tem esse símbolozinho CYP, citocromo P, cytochrome P, corresponde a 90% do metabolismo oxidativo do fármaco disponível no mercado farmacêutico mundial. E por isso que a gente vai dar um carinho muito maior a ela. Praticamente a gente vai falar o restante da aula só dessa enzima sagaz aí, que corresponde a 90% da oxidação dos fármacos, desse metabolismo oxidativo, tá? Então vamos falar o que ela faz basicamente, gente. Associadas a uma flavoproteínas, agora desenterra a bioquímica da cabecinha de vocês aí. Se não estiver entendendo, qualquer coisa... Ó, a Bia falando que fizemos. Associadas a uma flavoproteína redutase, formam um sistema oxigenase de função mista. Vamos explicar isso aqui daqui a pouquinho, tá? Essa parte aqui a gente vai ver com calma. Não fique nervoso de não entender essas coisas de redutase, oxidase. O que elas fazem praticamente? Ó, elas são monooxigenases. Monooxigenase quer dizer o quê, gente? Que ela mete um oxigênio lá na sua molécula, tá? Um oxigênio, monooxigenase, que promove a oxidação a partir de um átomo de oxigênio a um substrato inorgânico RH. Não precisa ser tão inorgânico assim, tudo bem? Olha o exemplo aqui, ó. Você tem o seu fármaco feliz e contente. O que ela vai fazer? Ela vai colocar o seu fármaco com uma hidroxila. É isso que ela vai fazer. Para fazer isso daí, ela gasta um NADPH. Na verdade, ela gasta de energia mesmo, ela gasta o NADPH. Os dois hidrogênios, eles vêm aí de graça, né? Um para virar água, para levar um outro oxigênio, e o outro para entrar aqui junto com a questão aqui. A gente vai ver melhor isso daí. Vocês lembram do ciclo de Krebs? Krebs e glicólise? Só dando um parênteses aqui. Vocês lembram disso, né? O que era principal eles produziam aí? Vagamente. Principal, gente, eles queriam produzir ATPs, né? É o que a gente aprende. Eles queriam produzir ATPs. Só que na glicólise você produz 2 ATPs. Isso é uma coisa que eu sempre pergunto para os alunos quando eu dava bioquímica, eu não dou mais, né? Na verdade, para farmácia eu nunca dei. E no Krebs ele produz 1 ATP.
Um ATP. Na verdade, são dois, porque vou colocar até dois aqui, porque a glicose ela é quebrada em dois. Tudo bem? Mas olha que viagem. A gente aprende assim: a respiração celular ela é responsável pela formação de ATP. E no ciclo de Krebs e na glicólise, você tem aqui só a produção de, vamos colocar 4 ainda, ó, 4 ATPs. Não é muito, né? Agora, quando a gente vai lá ver na respiração completa, que você tem a terceira fase aqui, que é a respiração, quem que gera um monte de ATP? É o FADH2, não é? E o NADH. Esses caras aqui, velho, são os principais, eles são os mocinhos, eles são os protagonistas da respiração celular. São essas duas moléculas aqui que o seu corpo quer gerar. Não é? Eles que carregam energia. Eles que carregam quem? Eles que carregam os elétrons. Que elétrons? Os elétrons que foram gerados na oxidação do carbono. Eles carregam esse elétron. E esse elétron vai ser responsável por gerar aquela molécula lá que parece aquela que gera energia com água, como é que é? Parece uma hidrelétrica que, em vez de água, desce elétrons e forma ATP. Desce elétron e forma ATP. Deve vocês verem em bioquímica, tá? Mas o que quer dizer isso? Que eles carregam elétrons, eles carregam energia na forma de elétrons, tá? Eles que carregam essa energia na forma de elétrons lá. Esses elétrons vieram da onde? Da oxidação do carbono lá, tudo bem? E aí ele usa, essa molécula, esse citocromo, ele usa energia do NADPH, usa esse elétron para fazer essa redução aqui. A gente vai ver que é muito, muito massa mesmo. Olha aqui, quando a gente fala de FADH2 e NADH2, mais uma revisãozinha aí de bioquímica. Por quê? Porque o citocromo C aqui, ó, ele é associado à flavoproteína. O que é flavoproteína? Classe de enzimas contendo receptor de elétron flavinadenina dinucleotídeo, FAD. Olha aqui, ó, que é um portador de elétron semelhante ao NAD. Igual tem lá, FADH2 e NAD. Gente, olha esse açúcar aqui. Açúcar não, base nitrogenada aí, né? Riboflavina, né? Riboflavina tá até lá no seu DNA, lá fazendo aquelas coisas. Riboflavina, quando ela junta com esse dinucleotídeo aqui, ó, né? Ele forma esse cara aqui, é o FAD. É o FAD. Por que é FAD? Porque ele tem uma flavoproteína. Que flavoproteína? A riboflavina. Flavina é de flavoproteínas, tá? Por isso que é FAD. Quando é NAD, ele não tem aí, ó. O NAD, eu não coloquei o nome aí do NAD, mas o NAD ele não é uma flavina, é uma outra molécula aqui. Essa parte aqui, ó, essa partezinha, deixa eu grifar aqui. Essa parte aqui do NAD, eu esqueci o nome, velho. Quando a gente dá bioquímica, é base nitrogenada, que forma... Como é que forma os aminoácidos lá? Que forma o DNA, gente? É base nitrogenada, né? São bases nitrogenadas. Ó, isso daqui é a mesma coisa. Mesma coisa. Aqui, ó. Isso daqui é a mesma coisa. Pintando de amarelo aqui, ó. Igual. Aí, ó. Ainda pintei até esse oxigênio aqui. Isso aqui é igual. Do FAD para o NAD, muda só aquela parte de cima ali. Tudo bem? E é FAD porque ele é uma flavoproteína, porque isso daqui é uma flavina. Quando a gente fala FADH2, quando a gente fala FAD H2, aonde vem esse H? Ele fica aqui, ó. Ó os Hzinhos ali, ó. Eles ficam escondidos aqui, ó. Fica um aqui, ligado nesse nitrogênio aqui, e um outro H onde? Um outro H ligado naquele nitrogênio aqui, ó.
no nitrogênio aqui de cima. E aí ele carrega esses hidrogênios. Esses hidrogênios, na verdade, eles não vêm como próton. Lembra disso lá na bioquímica? Eles não vêm assim. Eles vêm assim, ó. Que louco isso. Eles vêm como um hidreto. Porque eles carregam, eles vêm, esses hidretos aí, eles vêm lá carregando elétrons. E aí eles se juntam nesse nitrogênio aqui, vira FADH2, que pode se livrar daquilo ali. Mesma coisa o NAD também, tudo bem? O NADH, ele também faz isso daí. E aí eles têm potência diferente, eles vão gerar um número diferente de elétrons. Relembrou um pouco? A Alice está com problema. Beleza, não tem problema não, Carol. Deu para entender só a questão do FAD? Então, quando fala aí do FAD e do NAD, a gente está falando a citocromo C, ele é associado a esses FADs e eles vão usar FAD e NAD lá para fazer essa oxidação, tá bom? Quando a gente trata também essas proteínas aí, igual o nome dela, né? Deixa eu ver o nome dela aqui. Citocromo C P450 monooxigenase. Vamos chamar ela de CIP, tá? CIP. Existe um jeito de você nomear essas CIPs aí, ó. Elas são normalmente nomeadas. O primeiro número é pertence à família, segunda letra, subfamília, e terceiro número, mais a isoenzima que ela pertence. Olha o exemplo aí, ó. Olha aqui, ó. CIP 2 é a família, que é a família 2, ó a família. Vamos lá grifar aqui. Vocês estão entendendo? Sim, professor. Boa. Família 2. Então é CIP2, ó a família 2. Subfamília C. Subfamília C. Por quê? Porque o 2, eu tô grifando, mas tá ficando feio, né? Porque o 2 tem a subfamília C e D. E E ainda. E aí a isoenzima que ela é a 9, é a 6. A isoenzima é o que dá cada especificidade. Então, o que é a molécula mesmo? Esses CIPs que a gente tem aqui contando é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Todos esses 6, essas 6 enzimas aqui, essas 6 enzimas, elas pertencem à família, à superfamília das CIPs. Tá? Então, aí, em humanos, 57 genes funcionais foram identificados, codificando 18 famílias e 44 subfamílias. São consideradas, aí, ó, da mesma família, que os que têm 40% de sequência de aminoácidos iguais vão ser família, e 55 codificam a mesma subfamília. Então, aqui, ó, 40% igual é da mesma família. 40% aqui dos aminoácidos da mesma cadeia de aminoácidos, porque isso aqui, gente, pura bioquímica, né? Quando você tem uma proteína, quando a gente tem uma proteína, se eu estiver indo devagar demais, vocês falam. Quando a gente tem uma proteína, a gente tem vários aminoácidos. Vários aminoácidos ligados. Vou fazer assim, ó, aminoácidos, aminoácidos, aminoácidos. Se 40% desses aminoácidos ligados forem, vou colocar aqui proteína 1, for igual da proteína 2, se for 40% igual uma sequência de aminoácidos 40%, ela é da mesma família. Se for 55%, ele já é o quê? Da subfamília. E aí não tem mais como ser, só se ela for a mesma que ela vai ser a isoenzima. Aqui já caracteriza a pessoa mesmo. Tudo bem? Quando se fala dessa diversidade aí, apenas 3 das 18 famílias que a gente citou aqui, ó, apenas 3, que são quem? CIP1, CIP2 e CIP3, porque vai até CIP18, CIP1, CIP2, CIP3, CIP4, CIP5, apenas 3 estão relacionados ao metabolismo de fármaco. As outras vão fazer outras coisas lá, ó. Olha aqui, esse quadrinho é bem bonitinho, ó. Outras vão fazer outras coisas, olha lá, né? Essas aqui, ó, vão ser as que estão relacionadas com o metabolismo de fármaco. Pode ver que tem a família 1, família 2, família 3, né? Família 17, 19, 21 e 51 relacionado ao metabolismo dos esteroides. Aqui já é CIB, né?
aqui já é outro. Tudo bem? Então, apenas 3 famílias aí estão relacionadas à questão de fármaco, e dessas 3, elas vão gerar 1, 2, 3, 4, 5, 6 isoenzimas responsáveis por aquilo ali. Tá? Olha aí, ó. As 1, 2, 3, 4, 5, 6. São essas que a gente está mostrando aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elas são responsáveis por 90% dos fármacos disponíveis no mercado. Essas 6 aí. Tudo bem? São importantes? Muito, são importantes muito. Por isso que a gente vai falar delas. E o lugar que elas estão também conta, né? Elas podem estar, então a gente vai encontrar CIPs no microsomais aí, microsomais é que elas ficam no retículo endoplasmático liso. Lembra que a sua célula tem um retículo endoplasmático também rugoso. Vão ter CIPs mitocondriais, que estão na membrana das mitocôndrias, e vão ter CIPs citosólicas, né? Rara em eucariontes aí, mais comuns em procariontes. Lembra que procariontes são aqueles organismos que não têm um núcleo celular bem definido, né? Muito bonito isso aqui, gente. Olha isso. Então, olha lá. A atividade enzimática, as CIPs, então, elas vão fazer atividade enzimática. Elas vão trabalhar o fármaco ali para conseguir metabolizar aquele fármaco, tá bom? Para elas fazerem isso daí, elas são enzimas que fazem esse metabolismo, o metabolismo da fase 1. Vamos colocando, estamos continuando. Metabolismo da fase 1. Para ela fazer isso daí, elas dependem da ação de uma flavoproteína. E aí, o que é flavoproteína? Foi aquilo lá que a gente falou lá. Uma proteína que contém o quê? Que contém um classe de enzima contendo flaviadenina dinucleotídeo como receptor de elétrons. O que são flavoproteínas, então? São proteínas que contêm o FAD como receptor de elétron. Receptor de elétrons. Por quê? Porque lembra que o FAD, quando recebe elétron, ele forma o quê? Ele forma o FAD-H2. Proteínas que têm ele como receptor de elétron, e a gente vai ver que ele está lá, elas são chamadas de flavoproteínas, tá bom? E para ter essa flavoproteína específica e que trabalha junto com as CIPs, elas têm quantidades iguais de flavina mononucleotídeo e flavina adenina dinucleotídeo, tá? Aqui, ó, foi o que a gente falou, o FAD, que é a flavina adenina dinucleotídeo, porque são 2 nucleotídeos, a adenina e a flavina, e ela tem a riboflavina, aqui também é riboflavina, também vamos chamar de flavina. Flavina mononucleotídeo, que é só um nucleotídeo. Dá para entender? Isso é de boa, né? Flavina mononucleotídeo é só a riboflavina, flavina dinucleotídeo, riboflavina com adenina, que é o FAD que a gente conhece lá do ciclo de Krebs, que é gerado no ciclo de Krebs. Presta atenção, até no ciclo de Krebs, esse FAD que é gerado, ele não é gerado, ele é gerado numa flavoproteína. Só que a gente reduz lá para ficar mais fácil, fala o quê? Gerou FAD, gerou NAD. Tudo bem? Essa enzima que tem quantidades iguais de riboflavina e de FMN, a gente vai chamar, né? Flavina mononucleotídeo e flavina adenina dinucleotídeo, ela é denominada aí, ó, NADPH-C CYP450 redutase. Olha o desenho dela aqui. Lá da biofísica, a gente vê, da bioquímica, a gente vê também, ó, estruturas alfa-hélice. Olha a folhinha beta aqui, ó, folhinha beta lá embaixo, que louco, né? Estrutura quaternária, porque tem uma proteína que essa daqui é diferente daquela ali, essa daqui é igual a essa daqui. Então, a gente tem toda aquela parte da bioquímica lá de estrutura primária, secundária, terciária de proteínas sendo mostrada aí. Como que ela fica? Olha isso. Não, gente, isso aqui é tipo assim, muito louco.
Essa daqui, então, é a CYP, tá? Citocromo P450. O que a gente acabou de falar ali é exatamente isso. A CYP, ó, ela depende da ação de uma flavoproteína, ela depende de uma ação de outra flavoproteína, que é essa flavoproteína aqui, ó, POU, que ela tem como carregador de elétron, quantidades iguais de FAD e de uma flavina mononucleobio. Como é que é o nome da molécula? Acabei de falar, pô. Da riboflavina ali. Então ela tem riboflavina, adenina e riboflavina, só uma riboflavina sem ser de nucleotídeo, só mononucleotídeo iguais. E essa proteína aqui é a que consegue fazer o quê? Pegar e usar esse NAD. Está vendo o NAD que está sendo usado aqui nesse ponto aqui? O NAD que está sendo usado ali. É ela que pega esse NAD para transformá-lo em NADP+. É ela que pega esse NAD. Olha o NAD aqui, ó. Pum, ó. Olha o NAD, entrando o NAD e saindo o NADP+. Ele está acontecendo nessa flavoproteína, porque tem essas flavinas que a gente acabou de falar, e a CYP precisa dela, porque, vamos mostrar, a CYP está aqui do lado, a CYP fica só esperando ela agir. A CYP fica esperando ela agir. É como se elas ficassem bem juntas ali no caso. Como que funciona isso daí? Vocês estão entendendo? Quer que eu repita alguma parte? Tranquilo, professor. Boa. Fala, Edu. Beleza. Ó, o que vai acontecer, gente? Quando o elétron, vou dar o zoom. Quando o elétron é doado aqui do NADPH para o NADP+, não confunde NADPH que está doando o hidrogênio achando que hidrogênio é próton. Nesse caso, o hidrogênio está indo como um hidreto carregando um elétron lá. Lembra disso? Lembra de ciclo de Krebs que você gerou elétrons lá, da oxidação daquele carbono. Esse NADPH pode ter vindo de lá? Aqui no caso não, porque aquele lá é gerado na mitocôndria, mas esse daqui, eu não sei se depois ele sai da mitocôndria, esse NADPH. Não sai da mitocôndria. O do ciclo de Krebs, não. Então ele foi gerado em outro lugar, esse daqui. Mas olha lá, quando ele é passado aqui, quando ele doa o seu elétron, ele fornece energia para esse FADH. Esse elétron vai para o FADH, tudo bem? O FADH, ele vai, essa proteína ela vai sofrer uma dobrada, ela vai se movimentar, vai juntar esse FAD aqui, que é um dinucleotídeo, que está lá, riboflavina com adenina junto, vai chegar pertinho dessa riboflavina sozinha que está aqui e vai doar esse elétron para ela. Então, essa proteína, basicamente, ela consegue fazer o seguinte, ela pega o elétron do NAD, dá para o FADH2 e o FADH2 dá esse elétron para o FMN, que é a riboflavina sozinha. Quando ela dá esse elétron para a riboflavina sozinha, essa riboflavina que vai passar esse elétron lá para o CYP, que tem um grupo M aqui. Essa daqui é aquela enzima CYP que a gente está falando. Então, esse elétron que vai passar para a CYP, por quê? Porque a CYP, ela faz a oxidação, lembra disso? Ela oxida um monte de fármaco. Ela vai passar esse elétron para o CYP, tudo bem? Para o CYP lá. O CYP vai conseguir pegar esse elétron aí, olha lá, e vai conseguir fazer o quê? Vai conseguir oxidar, vai conseguir pegar esse elétron, juntar com o oxigênio e oxidar um fármaco, ainda saindo uma molécula de água ali como subproduto. De boa? Pontos importantes.
Tentaram, achei um artigo que o cara tentou fazer essa molécula aqui sem o FMN. Não sei como é que esses caras fazem isso daí, velho. Fez essa enzima sem essa riboflavina para ver o quê? O seguinte, o que ele queria ver? Se o FADH2, se o dinucleotídeo ali, o FAD, porque o elétron ele é passado do NADPH para o FAD virar FADH2, que vai passar para esse, que vai passar para aquele, que vai passar para o fármaco. Tirou esse daqui para ver se fazia direto aqui, ó. Pôs, fazer esse caminho. Fez ou não fez? Fez ou não fez? Não fez. Então, todos essas flavinas são importantes para fazer essa oxidação da CYP funcionar. A CYP só funciona com essa chamada aí, ó, P450 oxidorredutase. Só funciona para ela aí. Tudo bem? Aí aqui só está escrito isso que a gente falou. Ó. O NADPH se liga ao POR, que a gente chamou aí, que é o P400 oxirredutase, P-oxirredutase. Então ela se liga ao POR, que é incorporado no retículo endoplasmático e dá o par de elétrons lá para ele. Ele é recebido o par de elétron pelo FAD. O recebimento de elétrons para o FAD desencadeia uma mudança conformacional, permitindo que o FAD se aproxime da FMN e passe os elétrons do FAD para a FMN. Olha o tanto de coisa que acontece no seu corpo. Passa para o FMN. O domínio do FMN do POR interage com a CYP 450, de modo que os elétrons cheguem ao ferro M P450 das reações catalíticas. Esse ferro M, esse grupamento M com ferro é o mesmo grupamento M que a gente tem nas nossas hemoglobinas. Esse grupamento M com ferro aí, ele é muito eficiente para causar oxidação, para causar transferência de elétron cataliticamente entre moléculas orgânicas, porque compostos organometálicos se complexam muito bem com moléculas orgânicas. Tudo bem? E aí ele passa isso daí. Olha que bonitinho. Aqui nós temos a visão de cima, essa daqui, ó. É a visão de cima da POR, que é a NADPH oxidutase, né? Que é essa daqui, ó. É como se agora a gente estivesse olhando ela daqui de cima aqui, ó. Quando a gente olha pelo buraquinho, olha lá, a gente vê o NADPH, que vai passar para o FAD, que está aqui, que vai passar para a FMN, que está lá embaixo, ela vai se dobrar. E aqui a gente vê a estrutura da CYP com o ferro lá no centro. Toda essa parte aqui é a proteína da CYP, que tem esse ciclo catalítico. É esse cara aqui que a gente vai ficar vendo que ele vai fazer as oxidações muito bem feitas ali. Aqui a gente vê a alfa-hélice, lembra de alfa-hélice lá de bioquímica? Aqui tá bem bonitinho separado da alfa-hélice. Tem aqui, ó, algumas folhas betas aqui, ó, que são aquelas estruturas que as proteínas interagem dessa maneira, né? E tem os grupos aí que só comandam, completam a estrutura da proteína, mas que eles não têm muita interação entre si para formar essas outras estruturas mais organizadas. Tudo bem? Aqui é o desenho, explicando por desenho o que a gente estava vendo ali por aquele desenho. Então, a mesma coisa, o NAD vira NADPH, o FAD passa o elétron para o FMN, ele se aproxima aqui, o desenho ainda ficou um pouco errado do Eliezer, né? Porque quem passa o elétron é o próprio FMN, mas aí ele está falando que o FMN vai passar esse elétron para a CYP vai pegar um oxigênio e vai oxidar o substrato. Isso daí é simplificado aí dessa maneira aqui, né? O substrato com oxigênio, gastando um NADPH, vai gerar um NADP+, que foi o que foi gasto lá, o substrato oxidado e água como subproduto. Muito louco, isso é bonito, né, velho? Caraca, eu fico de cara, bioquímica é tipo assim... tipo, porra, se isso aí está na pior. Gente, então vamos lá. As CYPs que a gente vai falar agora, elas
vamos falar das microsomais, tá? Microsomais são que estão no retículo endoplasmático liso. Tem algumas CIPs que se encontram nas mitocôndrias e tem algumas CIPs que estão no citoplasma, tá? As CIP microsomais são encontradas em altas concentrações no retículo endoplasmático de órgãos como fígado, rins, seu nariz, seu cérebro, sua pele e seu intestino. Você tem CIP em tudo quanto é lugar, meu filho. As 6 isoenzimas identificadas como essenciais ao metabolismo do fármaco, quais são elas? São essas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Catalisam uma série de reações oxidativas características do metabolismo de fase 1, incluindo aí hidroxilações, aí tem aromáticas, alílicas, benzílicas, alquílicas, alfa-heteroátomo, oxidação de heteroátomo, epoxidação e desalquilação. Tais reações acontecem majoritariamente no nível hepático, como a gente falou naqueles slides lá atrás. Essas funcionalizações que ocorrem na fase 1 não são suficientes para tornar a molécula hidrofílica, tendo que ocorrer a fase 2 para que a molécula se torne um metabólito estável, inativo, que é o que é desejado, e seja excretado pelo seu organismo. Tudo bem? Então, ocorre majoritariamente nível hepático, quer dizer o quê? Que essas moléculas que vêm, elas já são moléculas que são lipofílicas, ou se você quiser falar o termo hidrofóbicas, tudo bem, são moléculas lipofílicas, com exceção dessa CYP3A4. Então, aqui, ó, sempre lembra disso, família, subfamília, isoenzima. Ó, ela aqui, ó, CYP3A4, tá? Que em face da sua abundância no intestino, cataboliza o metabolismo oxidativo hepático e intestinal. Então, você tem essa isenzima também no seu intestino e, às vezes, ela também faz o metabolismo de alguns fármacos já direto lá no seu intestino. Tá dando para entender? Sim, professor. Essa matéria é bonita, velho. Caralho. Ó, olha aqui. Esse ferro que está aparecendo aí no slide, esse ferro que está aparecendo, é o grupo ferro M, que é aquele ferrinho que está aqui, ó. Olha ele aqui, desenhadinho aqui, ó. Representado aqui, ó. Olha ele representado. Ele, onde eu estou colocando a mãozinha em cima aqui, ó. Ele é esse ferro M que está sendo representado para mostrar a catálise desses compostos aqui, ó. Olha ele aqui. É ele que está ali. É ele que está ali. Tá? E aí um ponto. Tá vendo que ele está com oxigênio? Esse oxigênio, ele já vem o quê? Ele vem da onde? Quando a gente volta aqui, ó, ó o oxigênio aqui, ó. Essa molécula, ela usa esse grupamento M para carregar o oxigênio. Você usa o grupamento M para carregar o oxigênio que você tem nos seus pulmões lá para suas células também. Tá? Então, esse grupamento M, ele é um grupamento muito importante, que está presente em enzimas, que está presente aí na sua hemoglobina, que também não deixa de ser uma proteína que tem esse grupamento M ali com ferro, que pode sofrer alterações do seu estado de oxidação. Tudo bem? Então, vamos ver alguns tipos de hidroxilação que as CIPs fazem aí, tá bom? Não sei se vai dar tempo da gente ver oxidação de heteroátomo, epoxidação e desalquilação, mas qualquer coisa que a gente vê na próxima aula não tem problema, não. Tudo bem? Hidroxilação aromática. Aromáticos, compostos aromáticos são esses compostos que têm um anel aromático aí, né? Não precisa nem ficar chovendo no molhado. Hidroxilação aromática constitui uma das transformações mais comuns na fase 1, haja vista de pelo menos um anel aromático nos fármacos. A maioria dos fármacos, gente, isso daí eu não sei porquê, até eu acho que é pela rigidez da estrutura do anel aromático e por a estabilidade que ele tem, a maioria dos fármacos tem anel aromático na sua composição. O anel aromático em si, na natureza, ele é muito abundante justamente pela sua estabilidade, né? Não o benzeno, mas a presença dele em várias substâncias. Por quê? Pela angulação dos carbonos. Aí isso daí vocês tinham que ter visto lá na química orgânica lá. Porque ele é um 6 membros, o ângulo que fica entre um carbono e outro já é suficiente para que fique um carbono sp2 feliz e contente, estável, ainda tem estabilidade promovida pela
aromaticidade dos carbonos ali, tá? Então, é comum, é a mais comum de todas, inicia-se pela formação do complexo π entre a nuvem eletrônica do anel e a CIP, tá? A CIP tem esse ferro aqui, ocorrendo a transferência de um elétron de formação do complexo sigma ou complexo sigma radicalar. Gente, colocar um ponto aqui. Quando a gente olha assim, esse desenho que está lá no livro do Eliezer, ele não mostra muito bem como que essa interação ocorre. Mas é o seguinte, se a gente fosse desenhar assim, ó, em vez de desenhar por cima, vamos desenhar de ladinho assim. Deixa eu desenhar até colocar uma telinha branca aqui. Opa! Telinha branca. Se a gente fosse desenhar esse complexo aí, o ferro, meio de ladinho, vou desenhar ele de ladinho assim, ó. Nitrogênio aqui, nitrogênio aqui. Nitrogênio lá atrás, nitrogênio aqui na frente, né? Quando vem um complexo π nesse ferro aí, esse complexo π, com os seus elétrons, ele consegue interagir como se fosse... Não é uma ligação isso daqui não, tá, meu povo? Ele consegue fazer esse tipo de interação aqui, ó, com esses nitrogênios. Meu Deus. Tô colocando mais carbono do que precisa. Ele consegue fazer esse tipo de interação aí, tá? Quando ele faz esse tipo de interação com os orbitais, aí é uma coisa orbitalar, a gente não precisa entrar nesses detalhes, mas ele faz essa interação dos elétrons π dele com esses nitrogênios, com os ligantes aí do organometálico. Depois ele consegue fazer o quê? Ele vai aproximar, esse ferro ainda tem oxigênio aqui, ó. Ele vai aproximar, ele vai meio que quebrar essa ligação. Ah, gente, é muito complexo fazer o... Ia ter que fazer um organometálico. Mas, enfim, o que eu quero que vocês percebam? Que a formação desse grupo M aqui, esse desenho que está sendo feito aqui, dessa maneira aqui, ó, ele aproxima o anel aromático, é porque eu não vai precisar aprofundar mais, mas ele aproxima naquele sentido que eu falei, posicionando uma das duplas ligações para ser atacada por esse oxigênio aqui. Quando ela é atacada pelo oxigênio, vai haver a formação de um radical aqui nesse caso. E a gente tem duas opções, ó. O oxigênio ataca este carbono, né? E aí há a formação de um radical. Play, formou um radical. Esse complexo chamado complexo sigma, porque agora você tem uma ligação sigma. Antes era complexo π, porque você estava tendo uma interação dos elétrons π com aquele complexo de ferro lá, tá? Esse complexo aí, ele vai voltar a formar o ferro 3, vai sair a CIP com o ferro 3 aí, formando esse óxido areno. Ele vai liberar aquele composto, vai perder o oxigênio e vai formar esse areno aqui. É como se esse ferro saísse, quebrasse essa ligaçãozinha aqui e se liga aqui formando um oxigênio, fazendo essas duas ligações, quase um epóxido aí, né? Um areno, na verdade. Tá? E aí depois ele é oxidado, ele sofre uma hidrogenação e vira aí um fenol, tudo bem? Vira um fenol. Uma outra opção que eles dão é, em vez de formar o composto aqui radicalar, é formado esse complexo π aqui, ó, mas só que sem ser radicalar, formando com uma carga aqui, né? Formando uma carga. Por que é uma carga fica daquele jeito ali? Só a diferença, lembra disso, né? Da química orgânica. Quando você tem um radical, você tem uma ligação sendo quebrada exatamente ao meio, onde cada elétron da ligação vai para um átomo. Então, aqui ficou um carbono com um e o outro carbono com aquele outro elétron lá. Agora, aqui a ligação não é quebrada igualmente. É como se a ligação... Esse carbono ficou com os dois elétrons, esse daqui, ó, fica sem nenhum. Por isso que ele vira um radical positivo ali. Tudo bem? Quando ele forma isso daí, igual tá falando aqui, ó. Após eles formar aí, originam um intermediário óxido de areno, que é esse daqui, que ele vai quebrar essa ligação aqui e vai se ligar, esse oxigênio ele vai se ligar ali,
formar essa ligaçãozinha aqui. É até mais bonitinho a gente ver por aqui pela formação desse ânion, desse íon aqui, porque fica o positivo. A gente pensa que com o positivo, né? Com o positivo ali, ele junta com um parzinho de elétron daquele oxigênio ali. O parzinho de elétron ataca ali, ó, e forma esse óxido de areno ali, tá? Há um mecanismo alternativo que propõe a migração 1,2 de hidreto, né, e o rearranjo para a formação do fenol aí. Tem esse mecanismo que propõe uma migração do hidreto, que é esse hidreto, esse mecanismo aqui, ó, é esse hidreto sair desse cara aqui, vamos chamar ele de 1, e esse carbono de 2. Por isso que a migração 1,2, ó, ele vai para lá. Tudo bem, vou fazer até de outra cor. Ó, vou fazer de verde. Ele vai, o hidrogênio vai para lá e fica aqui, ó, com 2 hidrogênios. Tá vendo? 2 hidrogênios. E depois ele sofre aí essa formação do fenol. Ele é um rearranjo. Rearranjo por quê? Porque meio que ele ataca aqui, né? Essa ligação é quebrada e volta a ligação ali a formar dupla ali. Tudo bem? Então, o principal, gente, o principal é só entender que o grupo M, ele aproxima sempre, ele sempre vai estar fazendo isso, tá? Depois, qualquer coisa, vocês dêem uma lidinha aqui tá escrito o que eu estou falando e pelo desenho vocês conseguem entender muito bem, assim. O grupo M, ele vai aproximar o oxigênio da onde ele vai enfiar esse oxigênio lá no seu composto, para sofrer essa hidroxilação. Hidroxilação é você colocar a hidroxila lá no seu composto. Tá? Olha aqui alguns fármacos que sofrem esse tipo de hidroxilação aromática, aí, por exemplo, a varfarina. A varfarina, ela sofre hidroxilação. A gente tem aqui o exemplo do anel aromático dela aqui, ó. Anel aromático sofrendo essa hidroxilação aí, né? Outro aqui. E aí tem o nome aqui, ó, da enzima, né? A CYP2C9. Outra aqui, 2C19 e a 2C9. Um para cada aqui. Aqui são isômeros, né? Um para o isômero RS e um para 40 para o isômero RS. Cada uma tem uma... Deixa eu só explicar para vocês aqui, só para não passar batido. Se for feita essa hidroxilação pela CYP2C19, a proporção vai ser uma mistura racêmica, 1:1 do isômero RS. Aqui está sendo mostrado o S, tá? Isso daí é de acordo com esse carbono quiral, aqui também é lá da química orgânica, que tem o esquema de você conta para um lado ou conta para o outro. Se for a CYP2C, você vai gerar 1 de R para 40 de S. Tá? Você vai gerar 40 vezes mais o isômero S do que o isômero R. Agora, se for a CYP2C19, vai ser 1:1. Mas o que é importante? Olha lá, hidrogenando só aquele o aromático ali. E aqui é um ponto importante. Aqui tem o R aqui, ó. O R e o S. Quando você coloca hidrogênio de baixo, na verdade aqui ele poderia estar rodando para cima, mas você deixa ela como se fosse o R ali, porque você muda a prioridade dos seus grupos, tudo bem? Você muda a prioridade, você gira o R agora no sentido horário e o S no sentido anti-horário. Tá? E essas questões aí é importante porque os metabólitos eles podem ter atividades totalmente diferentes, sendo R ou sendo S. Às vezes um R encaixa numa fechadura que o S não encaixa. Lembra disso daí? Tem o exemplo da talidomida, que já deve ter sido passado também, tá? Outro exemplo aí, ó, a buspirona, né, que ela sofre essa hidroxilação nesse composto aromático aqui, e a anfetamina, que é hidroxilado, um metabólito da anfetamina aí, é hidroxilado aí pela CYP2D6. Por exemplo, a anfetamina, com certeza, se uma pessoa é presa por ingestão de droga lá e vai fazer um exame toxicológico, no organismo dela você não vai procurar anfetamina, você vai procurar provavelmente esse metabólito aqui que foi gerado lá através da transformação da anfetamina em outra molécula. Só de colocar essa hidroxila, ela já vai perder a sua atividade farmacêutica ali naquele caso. Tá?
Aí aqui, ó, a regioseletividade, igual que a gente está vendo. Um lá em cima, aqui é parece, né? A regioseletividade do processo de hidroxilação depende da natureza do substituinte ligado ao anel aromático e da interação enzima-substrato. Claro, tudo bem? Deve-se considerar fatores eletrônicos decorrentes da característica do anel e fatores estéricos. Então, fatores eletrônicos é quão disposto o anel está eletronicamente, como estão os elétrons ali, e fatores estéricos são fatores de tamanho, de impedimento ali da questão. Olha, se a gente pegar um exemplo aqui, eu estou dando esse exemplo aqui, mas não sei muito bem, assim, só como se fosse, tá? Isso aqui é uma hipótese. Por que não é hidroxilado esse anel aromático aqui da varfarina? Né? E sim esse, porque esse anel aqui ele pode estar sofrendo impedimento estérico, impedimento aqui, ó, desses grupos aqui. Eles podem impedir, às vezes, que esse anel aromático chegue ali no grupo N e consiga uma posição favorável para sofrer essa hidroxilação, tá? Aqui, ó, esse exemplo aqui é maravilhoso porque da varfarina. Olha aqui, a varfarina poderia ser hidroxilada, né? Fizeram um estudo no carbono 6, que ela é hidroxilada mesmo no carbono 6, no carbono 7, deixa eu colocar de amarelinho aqui, no carbono 7 ou no carbono 8. Olha a energia. Se ela sofrer hidroxilação no carbono 6, menos 136,35 kJ. Se ela sofrer hidroxilação no carbono 7, menos 162,56. Se ela sofrer hidroxilação no carbono 8, menos 148,68 kJ por mol. Vocês lembram disso daqui que a gente fez em físico-química, um estudo, não era esse, né? Que a gente fez um estudo lá da acetilcoenzima A, que a gente ficava rodando a molécula e calculando a energia que ela tinha de modelagem. Exatamente a mesma coisa. Claro que eles devem ter feito com um cálculo mais complexo, mas é exatamente desse jeito. Desenhou a molécula, tirou lá o hidrogênio e colocou uma metila, calculou a energia. Por que ela é hidroxilada no 6 ali? Isso é muito legal. Quando eu vi isso aqui, eu falei, pô, da próxima vez, quando for fazer físico-química de novo, ou então, às vezes, até se a gente for para o laboratório um dia fazer estudo computacional, se sobrar um pouco de tempo, a gente pode tentar fazer isso daqui naquele jeito lá. Se vocês quiserem, se vocês ainda tiverem o programa aí, o ChemDraw instalado, desenha a varfarina e tenta fazer essa simulação de energia. Desenha ela com a hidroxila no 6, no 7, no 8 e vê essa energia, quanto que fica entre um e outro. Para vocês verem. Como aqui ficou menos 163,35 aqui, ó, esse daqui, essa hidroxilação aqui, ela vai gerar um composto mais estável. Por que é mais estável? Porque você está saindo aqui do nível de energia de cima, você estava aqui, e você está indo lá para baixo, menos 163. O outro, você está ficando aonde? Menos 162. E o outro, menos 148. Então, o que você consegue uma maior estabilidade aí, vai ser qual? Vai ser o menos 163. Por isso que quando ela sofre essa hidroxilação aí, ela é regioseletiva. Ela prefere, só vai acontecer hidroxilação nessa posição aí. Você vê como é importante. Então, esse estudo já consegue ver o quê? Que a molécula vai sofrer ali. E igual a gente falou, né? Às vezes ela pode estar sofrendo um impedimento estéreo aqui, né? Nessa parte, ó. Esse anel aqui, ó, sendo impedido ali de sofrer essa hidroxilação. Porque tem esses grupos grandes ali que atrapalham ele. Mais um caso aqui, olha aqui. Esse daqui também é bem legal. Esse daqui já é por efeito da questão, ó. Se a gente pegar esse diclofenaco aqui, ele sofre uma hidroxilação favoravelmente nessa hidroxila 5 aqui. Mas é observado que ele sofre hidroxilação nesse anel aromático lá de baixo, no diclorado lá, no anel aromático. Por que ele sofre isso? Fizeram um estudo e viram que quando o diclofenaco interage com a CIP, quando ele interage com a CIP,
esse ácido carboxílico aqui, ele interage lá com a proteína. Lembra que a proteína é formada por vários aminoácidos. E esse ácido aqui, ele interage com o aminoácido da CYP. Ele faz uma interação com o aminoácido da CYP, que favorece o posicionamento desta parte aqui, mais próxima do grupo M lá, para sofrer essa hidroxilação. Como ele sofre hidroxilação aqui embaixo? Por quê? Porque está sendo guiado, porque a molécula está interagindo aqui com essa parte. Como que eles descobriram isso? Quando eles trocaram de diclofenaco lá, pegaram um composto que não tem um ácido, ele só tem um álcool aqui, eles viram que o que foi observado? Foi observada a hidroxilação no carbono que era esperado, favorável como? Energeticamente. Então, esse exemplo é legal, por quê? Porque ele mostra que, às vezes, mesmo um composto sendo favorável energeticamente, outros tipos de interação ali vão fazer com que essa hidroxilação aconteça em lugares diferentes daquele que é o esperado. Viagem total, né? Muito massa. Esses estudos deles são muito legais aí mesmo. Tá? E aí, o que acontece? Ó, a presença de metilocarbono benzílico na estrutura, quando tem essa hidroxilação benzílica, frequentemente resulta na labilidade metabólica por meio da reação oxidativa conhecida como hidroxilação benzílica aí. Olha lá, o exemplo aqui, ó, do celecoxib, né? Ele tem uma metila benzílica aí, e aí ele vai sofrer oxidação justamente naquela metila. Ela tá aqui, ó. Essa metila aqui, ela está aqui, ó. A CYP, então, vai fazer essa oxidação aí, tá? Então, frequentemente, resulta nessa labilidade metabólica por meio dessa reação oxidativa. E esse álcool benzílico, ele raramente é oxidado, porque ele é metabolizado para um ácido aí, por causa dessa álcool desidrogenase. Álcool desidrogenase é uma molécula que vai tirar o hidrogênio do seu álcool. Ele vai fazer uma desidrogenação do seu álcool. Então, a CYP... uma CYP2C9, a mesma CYP com uma álcool desidrogenase ajudando ela lá, vai fazer essa questão aí. A gente vê que a álcool desidrogenase, deixa eu só botar aqui para vocês verem um pouquinho, ó. Álcool desidrogenase, ó. Existem álcool desidrogenases aonde? No citosol. Ué, mas existe no citosol, mas o que acontece? Quando a gente vê a CYP aqui, ó, a CYP, olha que louco, ela fica no retículo endoplasmático. Essas CYPs que a gente está vendo, elas são CYPs que funcionam aonde? Microsomais. Mas elas ficam no retículo endoplasmático virado para que lado? Virado para o citosol, e por isso essas enzimas aqui, ó, essas enzimas álcool desidrogenases, essas nitroredutases, aldoredutases, elas estão disponíveis também para interagir com a CYP e promover aí outros tipos de reações enzimáticas, como exemplo a gente pode ver nessa parte aqui. Tá? Dela funcionando aqui, a álcool desidrogenase. Mais exemplos desse daí, ó. Exemplos de moléculas que têm essa metila benzílica aí, né? Essa metila ou carbono benzílico na sua estrutura. A gente tem aí o zolpidem. Ó, metila benzílica aqui, metila benzílica aqui. Algumas CYPs podem fazer essa oxidação. Sai a metila, entra um grupo ácido. Algumas metilas, algumas outras enzimas. Vê, ó, que a CYP3A4, ela faz nas duas. Ah, todas as três estão fazendo nas duas. Mas cada hora elas estão fazendo ou faz de um lado, ou faz do outro lado. Tá? Tolazamida também, ó. Tolazamida aqui, ó. Tem um grupo sulfo aqui. Metila no benzeno, a metila se transforma num ácido. Lembra que o ácido, o álcool não é muito bem isolado, porque ele é rapidamente metabolizado em grupos ácidos. Então, ó, se você vê um fármaco que tem uma metila benzílica, já fica de olho que essa metila, ela pode sofrer um ataque oxidativo da CYP na célula. Se você vê um fármaco que tem um anel aromático dando sopa lá sem a metila, ele também pode sofrer uma oxidação. Tudo bem? Se tiver metila, prefere-se oxidação da metila. Se tiver só o anel aromático, aí vai ele mesmo. Tá?
Mais exemplo aí. Cadê a metila benzílica? Metila benzílica. Ó. Aqui foi a ligada. Braveza. Ô, brava. Tá latindo na porta, gente. Vigiar na casa. Nossa senhora. Nossa senhora. Veio aqui agradar agora, achando que fez a missão cumprida. É. Já tá acabando, viu, pessoas? Olha lá. Aqui não foi nem a metila, né? Foi o metila, né? Ó. Hidroxila. Tá bom, amigo. Tá bom. Ah, tá bom. Você tá querendo desaparecer, né, Tá, amigo? tá querendo aparecer. Aqui tá sendo hidroxila direto ali. Ainda tem aqui uma etila, mas hidroxilou do mesmo jeito. Tá querendo desaparecer. E a losartana aqui, ó. Cadê a hidroxila? Puxa, aqui ele tá colocando no aromático até da piridina aqui nesse caso, né? Eu acho que é piridina o nome desse anel aqui, ó. Tá aqui também, então tem a gente pensa só na benzílica, mas pode ser aqui aromática mesmo, ó. Tá ligado num carbono aromático aqui. Esse daqui tá sofrendo oxidação. E ele ainda é oxidado como cetona, tá? Mas é uma hidroxilação benzílica também nesse caso aí. Tudo bem? Vários exemplos, então, sendo formado aí. O que eu ia falar? Vou falar da lílica e aí a gente para por hoje, tá? Porque, deixa eu ver quantos slides faltam. Faltam alguns ainda, mas só para a gente não ficar fritando a cabeça. Falta pouco, mas vale a pena parar. Gente, hidroxilação alílica, tá? Os carbonos alílicos, eles conferem à estrutura do substrato uma suscetibilidade oxidativa aqui, ó. Ó o carboninho alílico aqui, ó. Esse carinha aqui vai sofrer hidroxilação. Todos eles mais ou menos daquele mesmo esquema lá, tá? Vão interagir com aquele grupo M, vão interagir com o grupo M, e o grupo M vai passar o oxigênio lá para o complexo, para o composto. A naloxona aqui, olha essa estrutura aqui, que sinistra. E o carbono alílico aqui também. Professor, não sei o que é carbono alílico, eu sei que acontece isso muitas vezes. Carbono alílico são esses grupamentos aqui, ó, CH2, dupla, CH, simples, CH2, tá? É aqui, ó, CH2, uma dupla com CH, uma simples com CH2 aqui também. É dupla simples. Isso daqui é um grupo alila. E esse nome alila aí, ó, vem porque é um derivado, é um nome botânico do alho aí. O alho, ele é chamado aí, ó, Allium sativum, tá? Bem, como é que é o nome da... Bem Catarina, nesse caso aí, tá? E o principal componente da destilação dele era esse composto aí, 1,2-dialil sulfano. Ganhou esse nome, dialil, porque vem do alílium, do allium aí, quer dizer, né? E aí ficou conhecido esses caras aqui, essa dupla simples, como alilas. Por isso que a gente, quando vê aqui, ó, a gente agora consegue até prestar atenção na alila bonitinha, ó, dupla simples. Dupla, CH2 dupla, simples CH aqui. Alila, alilinha. Ó, outra alila aqui, dupla simples. Dupla simples. Então tem uma dupla com uma simples lá entrando, é uma alila, tá? E as alilas, elas sofrem aí essa suscetibilidade a sofrer essa hidroxilação também, tá? Alifática. Vamos só parar nas alifáticas? Eu fico assim, vamos só parar nessa? Para acabar, a alifática. O que é a alifática, gente? É cadeia aberta. Não confunde alifático com alílico, tá? Ela é menos favorável do que as benzílicas e do que as alílicas, mas é comum em substrato contendo isopropila e tercbutila. Gente, isopropila, olha aqui, ó, isopropila, MET-ET-PROP, né? MET-ET-PROP está numa posição iso, porque eles estão ligados formando um carbono terciário aqui, um carbono terciário, tá bom? Isopropila aí, nesse caso,
ele pode sofrer essa hidroxilação tanto nesse carbono terciário, como também pode sofrer hidroxilação nesses carbonos primários aqui, mas com certeza vai ser um produto minoritário nessa reação, devido à estabilidade do radical formado durante a formação desse composto. Tudo bem? Já vou comentar sobre isso daí. Mais uma aqui, ó, um composto aberto, né, alifático, e um isopropil aqui vai sofrer hidroxilação lá nesse carbono também. Olha aqui, mais uma sulfa aqui, né? As sulfas são sempre bons antibióticos aí. Olha lá, esse daqui está sofrendo num carbono alifático, que não é aromático, né? Não é aromático, apesar dele estar num grupo cíclico, que presta atenção que ele não é um carbono, e eu acho que o autor até colocou de propósito esse barquinho, essa cadeirinha aqui, para mostrar que ele não é aromático, formando aqui, ó. Lembra que é comum em subunidade isopropila e tercbutila, mas também acontece na questão de acontecer até em carbonos primários aí. Aí, olha aqui como é que o PowerPoint separou. Primário. Eu sei que não separa assim não, tá? E por último aqui, ó. Esse daqui é um tercbutila, ó. Tercbutila por quê? Porque tem 1, 2, 3, 4 tercbutila lá, fazendo aí essa hidroxilação. Por quê? Justamente por questão da estabilidade. A estabilidade do radical. Como assim a estabilidade do radical? Quando for formar um radical, que aconteceu o ataque lá, e que o elétron for separado, né? Vamos pegar esse exemplo aqui. Formou um radical aqui, ó. Fiz que formou um radical aqui. Esse radical, neste carbono terciário, porque ele está ligado a outros 3 carbonos, ele vai ser mais estável. Por quê? Porque o carbono vai saber lidar melhor. Ele tem como compartilhar essa agonia que ele está sentindo. O radical é uma espécie reativa, é uma espécie instável, e ele vai se tornar menos instável se ele for terciário, porque ele consegue compartilhar essa densidade de carga gerada pela formação do radical com os carbonos vizinhos, tá? Aí, por isso, vai dar mais essa hidroxilação aqui do que aquela hidroxilação que dá lá. Na verdade, isso aqui é um ponto até que a gente deve se pensar, né? Por quê? Porque quando a gente volta assim, isso daí eu vou até procurar depois para confirmar para vocês. Quando a gente volta lá na hidroxilação, na reação que acontece, o radical formado, ele não é um radical que está sendo formado em cima do carbono terciário que a gente está falando. Eu estou falando até um pouco de besteira. Tá vendo? Ó, ele está entrando num carbono e o radical está sendo formado no carbono oposto que está ali, né? Aqui tem a dupla ligação, e por isso que eu tenho que estudar um pouco para ver se realmente acontece isso. Mas olha lá. É como se a gente pensasse, então, o seguinte aqui, ó. Se o oxigênio entra aqui, o radical formado vai ser aqui, aqui ou aqui. Apesar de não existir a dupla ligação. Então, às vezes, esse produto aqui seria o produto majoritário, porque quando o oxigênio entrar nesse carbono, vai ser formado o radical neste carbono aqui, e ele vai ser favorecido nessa reação. Vamos depois procurar, eu vou procurar depois algum artigo que fale do ibuprofeno e seus produtos de decomposição. Quem quiser procurar também, eu sei que tem algumas pessoas aí que gostam desses desafios aí, procura aí no Google depois, mais para frente, mas eu também vou procurar, não fica como dever de casa para vocês isso não, tá? O metabólito do ibuprofeno pela CYP2C9, qual é o produto majoritário? Este ou este? O 2,51 ou 2,52? Aqui nesse caso é 2,51 e 2,52, mas no artigo que for ler vai ter um outro nome. Porque isso é legal da gente perceber, tá? Aonde que vai ser formado o radical? Porque naquele lá que eu estou falando, tem a questão da dupla ligação. Agora aqui, quando vai acontecer essa ligação com o oxigênio, não vejo a formação de radical, às vezes eu vejo a formação do íon. Vamos perceber isso melhor, vamos estudar, vou dar uma olhada nisso daí. Tá bom? Mas, enfim, por ele formar um radical aí, em carbonos terciários,
vai ser mais estável essa questão do que em carbonos secundários, do que em carbonos primários. Tudo bem? Vamos parar a aula por hoje por aqui. A gente ainda tem que ver a hidroxilação alfa-heteroátomo, tem algumas outras ali para frente. Mas o que é importante, sintetizando da aula de hoje? Que essas CIPs, elas são muito importantes e elas oxidam muitos fármacos. 90% dos fármacos vendidos mundialmente são oxidados, são metabolizados. Não vou só falar oxidados, porque tem uma que a gente vai ver aqui, ó, epoxidação, eles sofrem desalquilação, tá? Também pela CIPs. Então, não é uma questão de ser oxidado nesse caso aqui, tá bom? Mas as CIPs, então, elas participam de 90% do metabolismo desses fármacos, e por isso que a gente deu essa ênfase nela. É importante vocês perceberem como que trabalha aquela enzima, toda essa parte de enzima, de passar o elétron de uma para outra, e o fármaco metabólico dele ter essa importância, ter que ter o conhecimento desses metabólicos aí para se entender sobre os fármacos. Fechou? Deu para entender? Vou parar de gravar. Muito obrigado. Se você assistiu a aula até aqui, eu vou parar de gravar agora. E é isso aí. Se você for assistir a gravação, que bom que você está estudando e assistindo de novo esse vídeo.